Nada mais do que Liga dos Campeões e seus lindos e seus maravilhosos roteiros. Bayern e Real Madrid não tinha como não ser um jogo assustadoramente bom, e foi na ida e na volta. Eu vou ter que falar de Arsenal Sporting também, mas pouca coisa. Bayern de Munique classificado, um jogaço, com 4-3 no placar. Jogo resolvido aos 94 minutos. Emoção até o fim, como já diz o grande narrador Luiz Carlos Júnior, né? Bom, meu povo, vamos falar desses dois duelos finais das quartas de final da Liga dos Campeões e também falar do que eu posso esperar, do que a gente pode esperar das semis da competição, da maior competição entre clubes no mundo, né? Então já vou pedir para você o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e também ativar o sininho para receber as notificações do canal, né? Vamos então começar falando sobre Bayern e Real. Dessa vez o duelo foi na Alemanha. O Bayern tinha a vantagem do jogo que ocorreu no Santiago Bernabéu e vinha com o time praticamente o mesmo. O Real Madrid tinha duas mudanças, que é a entrada do Éder Militão e do Mendy no time titular, com a saída do Dinamarquês Roysen e do lateral esquerdo Carreiras, os dois que não foram bem e foram substituídos, mas eu vou voltar a falar deles daqui a pouquinho, principalmente do Mendy. Tá? Bola rolando e gol do Real. É essa a sensação. O tão elogiado Neuer, por todos nós, já numa idade mais avançada, fazendo uma atuação gigantesca contra o Real na Champions, em Santiago Bernabéu, falhou na primeira bola do jogo. O time do Bayern foi tentar sair jogando, tocou a bola para ele, ele fez o passe, a bola caiu no pé do Arda Güler, e dali mesmo, não importando a distância que estava do gol, viu que o Neuer estava longe também, pegou a bola e chutou direto e já abriu o placar com 30 segundos de jogo. Esse gol já mostrava que a partida ia ser louca, ia ser de momentos malucos, como é uma boa partida de Liga dos Campeões. E não acabou por aí, porque se o Real Madrid fez o gol cedo, o Bayern também. Menos de 5 minutos depois, o Kimmich, que é um jogadoraço, bateu o escanteio, a bola foi em direção ao Pavlovic, que conseguiu completar para o gol no lance que o Lunin acabou caindo para dentro do gol. Falha dos goleiros nos dois primeiros gols do jogo. E esse também foi o primeiro gol do Pavlovic na atual edição de Liga dos Campeões. Ele só tinha feito na Bundesliga, também agora faz seu primeiro na Champions. E aí você pensa, teremos mais? Acontece que o jogo dali continuou num alto nível e o Real Madrid foi muito para cima, principalmente conseguindo, pelo Mendy, achar o Vinícius e o Mbappé do lado esquerdo do campo. Mas eles acabavam ou parando no Neuer ou parando no travessão. Né? Vamos falar um pouquinho rapidinho dessa questão do Mendy. O Mendy que ele veio para o time titular com uma principal função, que é marcar o Olise, que fez a festa no jogo de ida e tem feito a festa na temporada. E ele foi muito bem. Ele fez muito bem. O primeiro tempo do Olise, ele é bem apagado. E ele ainda encontrava essas oportunidades ofensivas com o Vinícius Júnior e com o Mbappé. Mas se esses dois estavam jogando muita bola, quem também estava é o Arda Güler, que consegue cobrar uma falta aos 29 minutos de jogo muito bem cobrada. E na minha visão, o Neuer acabou falhando mais uma vez. Era uma bola que ele tinha altura para defender, não vou dizer que era das mais fáceis de ser defensáveis, mas ele chegou na bola. E ele chegou bem na bola. Não acho que ele tenha feito a melhor decisão, sei lá, ele ficou em pé, tentou dar um soco, não soube muito bem o que fazer, acabou falhando e o Real Madrid conseguiu fazer o segundo gol no jogo. Mas tem devolução, que vem de ninguém mais, ninguém menos do que Harry Kane, que aparece sozinho na área recebendo de Upamecano, que finalizou e conseguiu empatar o jogo 2-2 num estalo, gente. Não dava tempo para respirar. E aí, se a gente tinha o Bayern empatando, a sequência já é o Real de novo no ataque. O Vinícius Júnior conseguiu colocar uma bola na travessão, depois ele recebeu pelo lado esquerdo do campo um belo passe de profundidade do Mendy, no mano a mano contra o Jonathan Tah. O brasileiro levou a melhor, cortou e tocou para o Mbappé na entrada da área, que conduziu um pouco e fez o terceiro gol do Real no jogo. Ou seja, 42 minutos de jogo e 5 gols. 3 para o Real Madrid, 2
para o Bayern de Munique. Eu falei do Mendy, mas agora indo para um jogador de defesa do Bayern de Munique, eu critiquei muito o Upamecano no primeiro vídeo, né? O Upamecano ele tem essa questão de acabar falhando normalmente em jogos grandes. Dessa vez não, dessa vez ele aparece dando uma assistência para quem, e quem falha na marcação do Vinícius acaba sendo o Jonathan Tah. Terminada essa loucura que a gente teve durante os primeiros 45 minutos, eu vou dizer que o segundo tempo continuou louco, mas num ritmo um pouco menor. O Real Madrid ainda atacou novamente pelo lado esquerdo, principalmente com o Vinícius e com o Mbappé, mas nenhuma chance muito clara de gol. E quem conseguiu a primeira boa chance da segunda etapa foi o Bayern de Munique, nos pés do Olise, que passava a aparecer pelas primeiras vezes no jogo. Numa vez, ele acabou levando perigo com um chute forte, obrigando o Leirinha a fazer uma boa defesa, e depois ele acaba finalizando para fora. Ainda temos também do Kane aparecer algumas vezes dentro da área, mas acabar prendendo demais a bola ou não conseguindo finalizar da melhor maneira. Então o segundo tempo, apesar de muito doido, apesar do jogo continuar sendo lá e cá, foi num ritmo menor e com menos chances claras de gol. Mas tem uma coisa que eu acho que determina demais o placar final do jogo, que é a expulsão do Camavinga. Já sei que tem gente que vai falar que é injusta, já sei que tem gente falando que o árbitro é rigoroso, já sei que tem gente aplaudindo, gente comemorando, já sei que tem gente criticando. Na minha visão, pela regra, aí eu vou tentar achar o momento exato do cartão do Camavinga, porque não é pela falta, tá? É por ele pegar a bola com a mão e conduzi-la. O árbitro dá um amarelo para isso, porque entende que o Camavinga pegou a bola com a mão e ainda demorou, atrasou a continuação do jogo, o que é passivo de cartão amarelo, tá? Então, assim, regra por regra, o árbitro acertou, mas se tratando de umas quartas de final de Champions, num jogo tão pegado, num jogo ainda empatado no placar agregado, eu não sei se era jogo para aquele cartão amarelo existir e para o Camavinga ser expulso. E essa expulsão é tão direta a ponto de, no lance seguinte, o colombiano Luiz Dias, que fez um gol no jogo de ida e depois sumiu, e estava tão sumido nesse jogo de volta, apareceu aos 88 para colocar o Bayern no empate no jogo, mais à frente no placar agregado. É a hora de 3-3 na Allianz Arena. E assim, o Kimmich tinha feito a assistência no primeiro gol do Bayern no jogo, voltou a fazer para esse gol do Luiz Dias. E aí depois o Bayern conseguiu se lançar ao ataque mais uma vez, e o Olise, que estava tão escondido na primeira etapa, tinha chegado 2 vezes no segundo tempo, faz um gol aos 49 minutos de jogo na segunda etapa, e sai para abraço, sai para comemorar, um golaço do Olise, tá? Já falei aqui algumas vezes que, para mim, na briga de melhor do mundo, o Bayern tem que ter no mínimo 2 jogadores, que são Harry Kane e Olise. Temporadas absurdas dos 2 jogadores, que eu tô falando aqui já há um tempo. Então, números finais, ainda teve uma expulsão do Arda Güler quando o juiz termina o jogo por uma reclamação. Números finais, Bayern classificado, vitória zaça do que para mim é o principal time da temporada no mundo. É o Bayern que só pela segunda vez na temporada tomou 3 gols no jogo. Eu falei que no duelo de ida, o Bayern pela primeira vez se mostrou sensível na Liga dos Campeões, no segundo tempo contra o Real, e dessa vez se mostrou ainda mais. Até pelas falhas do Neuer, por ter tomado 3 gols, mas ainda assim, mesmo nesse momento de sensibilidade, o ataque composto por Gnabry, Olise, Luiz Dias e Harry Kane, ainda que nenhum dos 4 tenha feito um jogo perfeito, aparece muito bem quando mais precisa aparecer. Bayern na semifinal, que indica também que teremos um Bayern e PSG, que é o tipo de jogo que dá raiva de não ser numa final. Para mim, os 2 melhores times da Europa no momento. E eu coloco os 2 porque do outro lado, e o outro jogo que a gente viu hoje foi um Arsenal Sporting que, se você escolheu assistir esse jogo, você tá errado. É só isso. Você sabia que esse jogo não ia ter nada, esse jogo não teve nada. Para não dizer que não teve nada, teve um lance de cabeça do Trossard, que ele acerta a trave.
tem uma finalização do Max Araújo, do Sport, que acaba levando o perigo, mas longe de ser uma baita finalização. E tem um chute do Martinelli na entrada da área. Tem uma jogada do Eze também, passando ali da entrada da área para dentro, mas não teve muita coisa. Um Arsenal que finalizou mais, um Arsenal que tentou usar mais a bola no chão do que estava sendo antes. Se a gente pegar um recorte contra o City, contra o Southampton, no jogo de ida contra o Sporting também, eu até acho que é um time que tentou criar mais no chão. Mas é o que a gente está falando e eu estou soando repetitivo mais uma vez em dizer que é um Arsenal muito pobre de ideias. Quando a bola aérea não funciona, quando o gol não vem de bola parada, é um Arsenal que não consegue gol de nenhuma outra maneira se não tiver uma sorte. E esse Arsenal vai enfrentar o Atlético de Madrid. Então, assim, temos uma semifinal que promete que, novamente, para mim, os dois principais times da Europa hoje, os dois times que mais jogam bola, um que já pela segunda temporada dá uma virada de chave e o outro que é o mais constante, outro que é o time que mais tem gols na temporada, que vai em busca do recorde de um time que mais fez gols em uma temporada europeia, somando Liga, Copa, competição intercontinental, enfim. E do outro lado a gente tem uma semifinal do Arsenal e do Atlético de Madrid, que eu tô muito curioso para esses jogos. Porque é o Arsenal, que já não é o mesmo Arsenal que foi líder da fase de Liga, e é o Atlético de Madrid que vive nessa inconstância de vencer um jogo, mas ter essa dificuldade de segurar resultado, da gente não saber se vem um Atlético mais na retranca, se vem um Atlético que vai propor mais, se é um Arsenal que também não vai propor como já vem acontecendo e vai novamente depender da bola. Vamos ver. Vamos ver que essas semifinais elas são de verdade muito interessantes. E agora eu já quero saber quais são suas expectativas para as semifinais, o que você achou dos dois jogos de hoje, principalmente entre Bayern e Real, né, porque é onde a gente tem mais o que falar. Vou pedir para você mais uma vez deixar o like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Eu vou ficando por aqui, muito feliz de poder falar mais uma vez de Liga dos Campeões. Fui!